Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para nossa reflexão de hoje é: foi Jesus um profeta? Quem foi Jesus? Ele foi um profeta? Vamos ver rapidamente, nesse estudo aqui, ainda que seja breve, o que falam a respeito de Jesus. Apesar que eu já tenho uma meia dúzia desse assunto no canal, ok? Então vamos lá. Os profetas são apresentados na Bíblia como tendo várias funções. Bom, primeira delas, os profetas são porta-vozes ou portadores de uma mensagem de Deus, ok? Quando o povo de Israel pediu um rei ao profeta Samuel, Deus disse a Samuel: atenda à voz do povo em tudo o que lhe pedem ou que lhe pedirem. Porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Olha como é que o povo já era. Sempre foi assim. Sempre que existiu gente, pessoas, esse tipo de coisa, tá? Assim como também nos dias de hoje. As pessoas, elas têm muito mais zelo e cuidado para com a aceitação desses líderes e esses pastores, padres e essa gente que não é de Deus, do que a própria palavra de Deus, né? Então eles confiam mais nessa liderança, nesses líderes que não têm de Deus nada, na maioria das vezes, 99,9%. Eles confiam mais em homens, em pessoas, no que elas pregam, ensinam, do que na palavra de Deus, do próprio Deus. Ok? Então vamos lá. Então eles rejeitaram a mim, já que estão pedindo um rei, não querem que eu reine sobre eles, porque o próprio Deus, o Messias, Yahvé, como queira, porque na verdade o Messias não havia ainda se manifestado. Então era crido no Yahvé, no Jeová, tá? Então tenho vídeos já falando sobre isso. 1 Samuel 8,7. Samuel foi responsável de transmitir a palavra de Deus ao povo de Israel. E Deus afirma que ele era a fonte de autoridade e das palavras de Samuel que saíam da boca de Samuel, o povo entendia que ele era um profeta, era um representante de Deus. Lembrando que nos últimos vídeos que eu tenho feito, eu tenho falado dos profetas maiores e profetas menores também, dizendo que no Velho Testamento o Espírito Santo estava apenas sobre rei, profetas e sacerdotes. Tá? Quando chegou Jesus na plenitude dos tempos, que fez tudo aquilo que ele fez, se você for ler a Bíblia de carreirinha, você sabe o que eu estou falando, principalmente os evangelhos e as epístolas, você sabe que Jesus Cristo veio como Messias, veio como Salvador, o Rei, o Libertador, tá? Então ele veio dessa forma para o judeu e para nós gentios nós entendemos que ele veio como nosso Salvador celestial. Tenho também esse assunto no canal. Escreva lá, você vai encontrar tudo isso, tá bom? Então, o que acontecia aí? Muitas outras passagens do Antigo Testamento têm essa afirmação: e a palavra do Senhor veio indicando a forte mensagem que Deus havia dado ou estava dando através do profeta. Só lembrando que quando Deus falava através do profeta, era sempre para trazer um alerta, um recado, um ensino, ó, acorda, desperta. E às vezes até quando o povo não despertava e não se voltavam para Deus, Deus trazia ali uma palavra, uma ira, uma praga, sempre lembrando isso, tá? Não para destruir, não para o mal, mas para trazê-los para perto, porque era um povo de um coração duro, de pedra, como os dias de hoje, óbvio. Tá? Então, por exemplo, 2 Samuel 7,4, 2 Reis 20,4, Jeremias 1,4, Ezequiel 3,16. São versículos que estão ali nas iniciais, trazendo também Oséias 4,6, trazendo também, quando você vai estar lendo no Novo Testamento, João 8,32 e 36. Dá uma olhadinha lá, sempre usando, por exemplo, Oséias, Joel, Miqueias, Jonas, Sofonias, que eram profetas menores, tá? Então, da mesma forma, Jesus ensinou uma mensagem celestial, sempre trazendo assim: o meu ensino não é mais daquele ou de uma pessoa comum. O meu ensino, a minha palavra sempre será de Deus, quer dizer, sempre será dele, da parte de Deus para os homens. Então, quando Deus usou os profetas aí no Velho Testamento, basicamente, sim, era para trazer uma palavra de ensino e uma palavra de despertar, de despertamento, de avivamento e às vezes de ira. João
7,16. Ele também afirmou que falou como o Pai que me ensinou, ou falou como o Pai falou. Tá? Então, normalmente, quando se entendia que o profeta estava ali falando, era exatamente a representação. Tá? João 7,16, ele também afirmou como o Pai me enviou. Então, trazendo o velho para o novo aqui, nós estamos observando que João 8,28, Deus traz sempre essa palavra no Velho e no Novo Testamento. Estou fazendo aqui só um paralelo, juntando as coisas, tá? Então, na oração sacerdotal, Jesus diz, ele diz, tenho transmitido as palavras que me destes. João 17,8. Então, da mesma forma que os profetas transmitiram a palavra de Jeová ou Yahvé, aqui também Jesus estava transmitindo a palavra dada pelo Pai a ele, porque no momento ele estava na sua humanidade, ele estava encarnado, ele foi o verbo que se encarnou. Então ele estava como o último profeta aqui sobre a terra, que foi há 2000 anos atrás, ok? João 17,8, é bom que você leia essas referências. Assim Jesus cumpriu claramente o papel de profeta. Jesus cumpriu o papel de profeta, de sacerdote e de rei. Lembrando que eu estou fazendo um paralelo do velho com o novo e lembrando mais uma vez que no Velho Testamento o Espírito Santo estava sobre o profeta, o sacerdote e o rei. Aqui Jesus era e é, né? O último profeta, sacerdote e rei. Ok? Beleza? O porta-voz, ele fazia esse papel. Segunda função primária de um profeta na Bíblia é que as pessoas, ou geralmente pensam e ouvem uma profecia, que quer dizer ou prever o futuro de uma forma que Deus não preveu e que Deus não disse. Então, fica atento aí que existe muitas profetadas, tá? Prever, embora não seja a tarefa mais comum dos profetas, é, em outra forma, um papel também. Normalmente isso acontecia no Velho. Ao falar em nome de Deus, às vezes a mensagem incluía a previsão futura, porque o Velho Testamento estava jogando, mostrando, direcionando para o Novo, estava mostrando para o fim de todas as coisas, tá? Direcionando para o Apocalipse, direcionando para o último livro, para a gente entender melhor, tá? Os últimos tempos. Então Jesus previu o futuro quando disse a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, sofresse muitas coisas da mão dos religiosos, dos anciões, do sacerdote, dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ele ressuscitasse. E ressuscitou. Glória a Deus. Mateus 6,21. Essa profecia é registrada e cumprida em todos os 4 relatos. Mateus 27,28. Marcos 15,16, Lucas 22,24 e João 18,20, ok? Mais do que provado. Jesus também previu que logo após a sua ascensão, os discípulos receberiam o poder que vinha do alto, Espírito Santo. Eu já fiz outros vídeos sobre isso, mas lembrando que para a gente ter um entendimento melhor, um didaquê, começou pelo Pai, o Filho na plenitude dos tempos e o Espírito Santo como a terceira pessoa no grande final, marcando ali os que seriam salvos. Lembrando que a igreja dos gentios ou da nova aliança começou em Atos 2 em diante. Atos 1,8 registra o cumprimento da profecia. Os apóstolos receberam o Espírito Santo e falavam novos idiomas, novas línguas conhecidas, ao proclamar para mais ou menos ali uns 15 grupos de diferentes idiomas. Foi algo assim único, tá certo? Que aconteceu ali. Então, vemos ali o momento de Pentecostes se cumprindo e o papel do profeta sendo predito, ok? Uma terceira função de alguns dos profetas era curas e milagres. Moisés realizou muitos milagres, incluindo separação do Mar Vermelho, Êxodo 14, 21 e 22. Tá? Você pode ler. Elias fez um milagre quando chamou o fogo do céu para queimar os sacrifícios, 1 Reis 18, 36 ao 38. Eliseu realizou um milagre quando fez a cabeça do machado flutuar na água, tá? É só ler, eu vou deixar aqui para vocês a descrição. 2 Reis 6:6, ou melhor dizendo, deixando aqui para vocês a passagem para que vocês estejam lendo. 2 Reis
6, 6. Todos os 4 relatos dos evangelhos registram Jesus fazendo e realizando muitas curas, milagres, libertação ou libertações. Mateus 8, 14 e 15, Marcos 1, de 40 a 45, Lucas 8, de 42 a 48 e João 6, do 16 ao 21. O título profeta é usado muitas das vezes nos evangelhos contra outras pessoas que se reuniam a Jesus. Então, profeta também foi dado a outros, não apenas Jesus. Mas eu estou citando aqui Jesus como profeta único e maior, que não existiu e não existe mais. Tá certo? Mateus 21, 11, Lucas 7, 16, João 4, 19. Jesus também trouxe a mesma característica em Marcos 6, 4. Deus havia dito a Moisés que um dia ele enviaria outro profeta a Israel, em cuja boca porei as minhas palavras e lhes fará tudo o que eu lhes ordenar. Deuteronômio 18, 18, referindo a Jesus como servo e profeta. Referindo a Jesus como o único e último. Tá? Ver Atos dos Apóstolos 3, 22 e o 7, 37. Jesus cumpre todos os requisitos de um profeta de título e ação. Ok? Ele é o profeta supremo, sempre foi e será, na medida em que a própria palavra de Deus se cumpriu e se cumprirá. João 1:1, dá uma olhadinha aí, lendo de carreirinha. Então, lembrando que nós não temos mais profetas como nós temos lido já do Velho Testamento. Profeta do Velho Testamento é profeta do Velho Testamento. Jesus foi o divisor de água, certo? Jesus, ele cumpriu toda a profecia e foi cumprido nele todas as profecias. Ele foi e é aquele que cumpriu toda a lei e mostrou a graça. Ele sofreu pela lei e cumpriu na graça. Ele morreu na lei, ressuscitou na graça. Ele cumpriu todas as profecias e fez se cumprir na lei, volto a repetir, é para lembrar mesmo, e nos deu de graça pela graça. Então Jesus é a graça. Jesus é de graça. Então tudo que vem de Jesus é de graça. Por quê? Porque todo o preço já foi pago por ele e por intermédio dele. Então ele é o último profeta, o último grande sacerdote, o último rei dos reis e senhor dos senhores. Ok? Então, o que nós temos hoje, temos vivido na atualidade, é a palavra de Deus como sendo a última profecia deixada. Então, se você quer saber de profecia, da palavra de Deus, o que foi dito, está nas Escrituras. Está na palavra de Deus. Ok, meu querido? Era isso que eu tinha para dizer. Tenho falado nesses últimos dias sobre profetas maiores, profetas menores, e agora eu estou falando que Jesus, nesse resumo, nessa breve reflexão, que Jesus foi e é o último grande profeta, sacerdote e rei. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e tudo aquilo que você estiver fazendo. E até um próximo vídeo.